Quem me dera, quem me Meu dera. Deus. Da próxima vez vou também estar assim num sítio desses. Desculpem estar assim, mas não quis deixar de estar convosco. Ah, claro, até muito Claro. saudável, muito saudável. Olha, Gosto. conseguiste ler o último. Estávamos a discutir o Homem Sem Mulheres, o último conto. Conseguiste chegar lá? Ainda te faltavam um ou dois. Não, consegui. Ah, Não li o penúltimo, mas li o último. estávamos a falar Só do não li o último. penúltimo. Ora bem. Mas a Maria João estava a dizer que este era uma referência ao conto do Hemingway. Qual deles? Homens sem Mulheres, o título é mesmo tirado Ah. de um conto do Hemingway. Homens sem Mulheres. Ele faz muito isso, vai prestando homenagem, não é? Então, ao Hemingway e ao Carver acho que há muitas frases, títulos que podemos ir respigar, assim, são autores da predileção dele, muito embora depois a escrita não se afaste, não é? Acho que ele está muito próximo do Carver nos diálogos. Eu acho que os diálogos dele têm tudo que ver com os diálogos do Carver, que têm ali uma carpintaria muito, muito especial. Eu gosto muito disso, portanto também leio muito Carver quando estou a traduzi-lo, porque é para Ele não... é um dos grandes tradutores do Carver, portanto, não era mau aqui. Exatamente, exato. E do Hemingway, ele é tradutor de todos eles, não é? Portanto, esse trabalho subterrâneo, não é? Está sempre a ser feito. Boa Olá, tarde, Mário. Mário, Olá, boa tarde. boa tarde. Bem-vindos. Há mais gente a entrar. O clube de leitura. Tá, beijinho. Beijinho, mãe, até logo. Boa tarde, entrou mais alguém que se chama Carlos, mas não tem cara de Carlos. Boa tarde. Olá, Olá, cá. Como se chama, desculpa? como é que eu me chamo? Mia, não Carlos. Carlos é o marido. Dia? Ok. Muito bem, muito bem. Dá mais um bocadinho para ver se alguém foge ao calor. E essa praia, onde é que é? Alex, André. essa praia Estás sem som. está sem som agora. Estou em Vila Moura. Muito bem. Está tão quentinha. Acho que não vale, acho que isso não vale dizer isso. Está obscenamente quente. Imagino que sim, não é? Não, está 25, 26 graus, eu nunca apanhei isto assim. Nunca foi tão bom. Olá, Sameiro. Olá, Olá, boa Olá, tarde. boa tarde. tudo bem? Tenho uma grande amiga chamada Sameiro, a quem chamo Meira. Quer dizer, ela é que se chama Meira em família, portanto, é Meira para aqui, Meira para ali, ponto da barca. Pois, eu sou de Guimarães. Pronto, então é um nome... Bem, em Guimarães há muito poucas, por causa Mulheres. daquela rivalidade entre Guimarães e Braga, mas a minha mãe tinha vivido em Braga e pronto, e pôs-me. Pronto, muito bem. Já vou contar à Meira então, já vou mostrar. Ok, estão a entrar mais 2 anos. Ana está aí também, olá Ana. Bem? Olá. Olha. E pronto, está a Cláudia, mas E está... a Cláudia está a tentar também. Pronto. E está uma Ana. Acho que vamos começar. A Ana já está. Ok. Então vamos Apostos. olhar. Primeiro, conseguiram ler as histórias todas? Sim. Sim. Então, se calhar vou... está o senhor a apresentar. Pode entrar mais alguém? Pois. Já vou Também, dizer. às tantas, quem entrar também apanha a mãe, não é? É tipo comboio em andamento. Então, se calhar vou começar pela... está a Elizabeth a apresentar. Vou bebendo água antes de não dar mau aspecto. Não queremos ninguém a desidratar. Não queremos ninguém beber água. É água espanhola, que é para não fazer publicidade a águas portuguesas. Tenho aqui uma garrafa de água trazida de Espanha. Olha, vamos entrar. Está aqui só mais alguém atrás. Maria. Então, se calhar.
A Elizabeth já está também. Elizabeth já está. Boa Olá, tarde. tudo bem? Bem? Então, olha, eu ia começar por perguntar à Ana qual foi, se gostou, não é? Qual foi a história que gostou mais e porquê? Olá, boa tarde. Eu gostei muito da Sherazade. Achei muito bem escrita. E o Kino, pela forma como a história se desencadeia e a forma de escrita está fantástica em todos os contos. É um bocadinho difícil escolher, mas eu acho que estes dois foram particularmente interessantes para mim. Eu já tinha lido livros do Murakami antes. Não, foi a primeira vez, portanto gostei. Eu sei que o estilo de contos pode ser diferente da escrita dele nas histórias mais completas, mas achei fantástico. E especialmente na Sherazade, como tinham dito na primeira sessão, para ter atenção aos animais e à simbologia dos animais, achei fantástica a alusão da lampreia e a história da lampreia, portanto achei muito interessante. Sim. São imagens muito fortes, não é? É pena estar a passar uma ambulância, mas eu moro ao pé do Hospital Santa Maria. Nos últimos tempos torna-se difícil não ouvir este barulho de fundo. A história da lampreia é fantástica e fica no nosso subconsciente, não é? Eu dou por mim a pensar nessas frases e a pôr post-its uma pergunta que eu tinha... sem destinatário qualquer um de vós, é se ao comprarem um livro de contos, se o leem como se fosse um romance, ou seja, se começam, já se percebeu que houve pessoas que leram, começaram pelo fim, mas de uma forma geral, se a tentação é ler o livro do princípio ao fim ou se não, por ser um livro de contos, isso sugere até que a pessoa abra o livro ao calhas e comece a ler. Eu acho que para ter sido escolhida aquela sequência deve haver alguma lógica, portanto eu preferi seguir a lógica e eu acho que para mim encadeou-se bem as histórias, mesmo a final, que para mim não teve tanto impacto, mas achei que foi um bom finalizar com a história dos homens sem mulheres, portanto a história é dar o nome a história final, quando final dar o título ao livro, acho que faz sentido ter o encadeamento dessa forma, portanto não quis estragar lendo as histórias separadas, acho que existe assim um fio condutor. Claro. Destruir, mas não sei o que é que as outras pessoas pensam. Mais alguém leu desta forma ou escolheram aleatoriamente? Olá, Ana. Olá, Fabiola. Olá. Olá ao senhor que se chama Abie. António? Está sem som. Barbosa. António? Barbosa. António Barbosa. Olá, Miriam. Também está a entrar. Olá. E Olá. a Elizabeth já tínhamos falado. Depois, quem é que ainda não tinha lido? Murakami também. A Fibula? E o que é que achou? Eu já passo. Só um bocadinho. Achei muito envolvente. Portanto, foram histórias que a pessoa está desejosa de chegar ao fim. Portanto, gostei muito. Mia. Eu experimentei uma sensação igual à da Fabiola. Efetivamente, começar a ler e depois ter que parar porque as obrigações são outras e depois quase que acelerar para voltar à história para perceber como é que o autor depois termina o complexo enredo. Aproveito também para dizer que o conto que eu mais gostei, há pouco agora já não me lembro. Ana perguntava qual tinha sido e para mim foi o órgão independente. Acho, de facto, um órgão independente, acho uma história fabulosa, mesmo uma história incrível. Mas gostei, em geral gostei de todas. Talvez a que eu tenha gostado mesmo foi a última. Sim, o último acho que... Homens e mulheres, não é? Sim, foi aquele que... E adoro a escrita. Agora vou ler já, provavelmente, outro livro já a seguir, porque gostei imenso da escrita do autor. Muito obrigada pela proposta e sugestão. Foi ali uma escolha da Marta e foi surpreendente.
Eu Pois, própria. eu acho que toda a gente devia estar à espera que eu escolhesse um dos romances mais conhecidos ou mais utilizados Emblemáticos. pela crítica, um pouco, Sim, como a Crónica sim. do Pássaro de Cor. António, diga-me lá, como da outra vez tinha começado a ler e que não tinha ficado muito entusiasmado. E infelizmente não pude retomar o livro, não é? De modo que, só neste fim de semana, não tenho pena, não. Então, olha, depois comento se quiser experimentar outra coisa que não, sugiro, não sei se a João tem essa ideia, mas a Crónica do Pássaro de Corda, que é uma coisa mais... A crónica Do Pássaro de Corda. está bem. Porque, inclusivamente, aliás, estávamos a falar isso antes de começarmos, porque isso originalmente foi um conto, foi desenvolvido por um romance e é considerado um dos grandes livros dele. Não dos mais populares, mas considerado um dos melhores livros, dos melhores romances dele. É um livro premiado também. Até há pouco tempo que eu saiba era o romance, o livro preferido do próprio Murakami. Não sei se ele, entretanto, já mudou de opinião, mas é um livro complexo, tem aquelas questões da Guerra da Manchúria que dizem muito, tem descrições terríveis, está muito bem construído, eu acho. Às vezes as pessoas perguntam, quando me fazem assim umas entrevistas e tal, perguntam se foi difícil traduzir as cenas do Kafka à beira-mar, aquelas cenas de morte, aquelas cenas muito sanguinárias, sanguinolentas, em que se usam facas e as pessoas são mortas, não é? E de facto essas cenas fazem sempre um bocadinho de impressão, mas o tradutor também está por dentro do livro, portanto ganha um certo distanciamento e acaba por não ser tão dramático. É dramático para quem está a ler, eu percebo, as cenas são realmente trágicas, são violentas mesmo. Mas é curioso que esta violência mais mental da Crónica do Pássaro de Corda, da personagem que fica fechada num poço, eu sou um bocado claustrofóbica, também é natural que isso me tenha afetado, mas gostava-me tanto, quando eu cheguei ao fim dessas cenas, digamos assim, eu respirei de outra maneira, eu senti-me perfeitamente fechada naquele poço, que é uma metáfora muito usual no Murakami, e para mim foi mais complexo esse lado psicológico, essa violência psicológica, do que a física propriamente dita do Kafka à beira-mar. Vamos passar agora a palavra à Filipa. Estávamos a falar no início. Filipa, tenho que ir sempre à procura. Filipa? Então, eu para já não conheço os livros do Murakami, tenho pena, vou começar a ler e achei, agora voltando um bocadinho atrás, que foi um desafio da minha primeira e assim, então ainda bem que também a maior parte das pessoas não leram mesmo para ver qual é a reação, porque eu acho que as pessoas normalmente ou adoram ou detestam o autor. Não, eu gostei bastante, mas eu gosto de contos em geral, mas achei que a sequência fazia imenso sentido, porque acho que ele começa de uma forma muito leve. Eu estava há bocado a dizer, achei que os primeiros contos poderiam ter sido escritos na juventude dele e não serem atuais, porque tem um ar muito, muito naif. Depois isto vai ficando mais estranho e mais obscuro. Gostei da sequência, por acaso não os li completamente em sequência no final, porque como não tinha muito tempo, mas acho que fazia mais sentido ter lido em sequência. Qual é que eu gostei mais? É engraçado, tenho uma opinião completamente diferente de quem falou antes, porque um órgão independente deve ter sido dos que gostei menos, se é que não foi mesmo o que eu gostei menos, achei que não tinha graça nenhuma, e os que gostei mais foi talvez o Quino e o Homens Sem Mulheres. O último que também houve quem não gostasse, gostei bastante, achei o Homens Sem Mulheres, achei uma coisa assim meio bizarra e meio filosófico ou não sei o quê, gostei bastante, muito pequenino, gostei bastante, muito concentrado. E o Quino, achei que tinha uma atmosfera muito, muito gira, aquilo passa-se naquele bar, aquelas pessoas assim estranhas, o homem que senta lá e que lia, depois aquela senhora que tinha as marcas de meio arrepiantes do cigarro, tudo muito estranho, e depois aquela coisa esquisita dele, aquela coisa bizarra no fim dele ser aconselhado a fugir porque tinha uns sentimentos que o levavam a ser atacado por cobras e por pessoas que tocam à janela, gostei bastante.
Eu acho, do ponto de vista, não sei se concordas comigo, João, mas o Quino, a nível de ambiente, da parte de fantasia, O ambiente é muito... quanto mais murakamiano. Pois, por isso Tem é o que eu Murakami perguntava todo no lá início. dentro. Exato, Tem. por isso é que eu Tem o perguntava, para quem Murakami nunca todo lá dentro. leu, quem nunca leu os livros, quais seriam os contos que têm mais a ver com o resto dos livros, para eu ver se de facto gostaria dos livros ou não. Eu acho Porque que eu o mais gostei daqueles naivos. poderá ser o Quino, não achas, João? Eu acho que o Quino é o quintessential Murakami, diriam os ingleses, é a essência dele. Está lá tudo, está lá o drama, os dramas existenciais, está lá as questões das mulheres, estão os animais representados das mais diversas formas, enquanto símbolos, portanto Os gatos e as cobras. Exatamente, toda aquela... Porque, como eu já disse outra vez, como eu de facto é um leitor de Freud e de Jung, mas ele usa isso de uma forma muito sui generis e não é pedagógico, ou seja, nós lemos aquilo e está muito bem metido na história. Tem outra coisa muito interessante também que se encontra nos romances, tem Yakuza, não é? Que é a máfia japonesa, somos levados a pensar que aqueles dois energúmenos pertenceriam, que aparecem um dia no bar, Quino é nome de bar e nome da personagem, e que ameaçam, enfim, pôr aquilo tudo de pantanas e fazer mal. Essas duas personagens são sempre, é um par que aparece quase sempre nos livros dele, geralmente é um grandalhão e é um minorca, nós vamos dando nomes diferentes às vezes, mas é muito engraçado até para o trabalho do tradutor, estas personagens são muito interessantes, porque nós já convivemos com elas, portanto, quando elas aparecem, há um sentimento saudável de reconhecimento. Entraram estes dois, o que é que vamos fazer com eles? O que é que eles vão fazer e o que é que nós vamos fazer com eles? E do ponto de vista da linguagem, da língua, permitem às vezes até uma introdução de algumas expressões mais coloridas, e dá um certo gozo trabalhar isso. Depois eles desaparecem e de facto o Quino é obrigado, sem saber como, a sair dali. O Quino que tem também uma história com mulheres, não é? Independentemente da tal mulher, do encontro amoroso, e essas cenas de sexo, ele é sempre acusado de fazer cenas de sexo pouco apelativas, porque por vezes nos romances as cenas são assim muito calmas e serôdias. Eu acho que essas cenas são interessantes, são cenas bem conseguidas, mas ele depois é obrigado a sair dali, e a saída dele e a fuga dele no fundo, não é? É muito interessante, é muito angustiante. Para quem está a ler, eu acho que a pessoa... Mas tudo aquilo, o facto de se passar num bar já permite, é uma coisa que depois fiquei a pensar, o bar de facto é um sítio giro para se montar assim coisas estranhas e passa-se de noite para já e depois aqueles personagens todos, cada um mais esquisito que o outro. E ele teve o bar dele, portanto aquilo tudo, o gato, a gata que sai e que entra quando quer e não pelo sítio que ele quer, não é? Que faz aquela portinhola e ela está-se perfeitamente marimbando para isso, ela quer entrar e sair, portanto é isso que eu digo, está lá o Murakami todo, não é? Estão os animais, está o bar, está a música, que é muito importante nos contos, está presente nos contos todos e sempre de forma diferente, nada repetitivo. Exatamente, às vezes é o jazz, outras vezes é a música de elevador. É mesmo, é sempre muito interessante e eu ouço sempre a música que ele cita. Faço sempre questão de ir conhecendo esse lamiré que ele me dá, mas eu ia só concluir para não querer falar demais. Eu tenho tendência a falar demais, não é? Já sei da última vez que tiveram que me mandar calar um bocadito. É que de facto este conto tem uma componente de violência interior que eu acho muito interessante e que existe num outro conto chamado Sono, que é um dos meus preferidos, e são contos que nos fazem, nos aterrorizam um bocadinho, não conseguimos compreender bem o que está a acontecer, mas isso é muito interessante, faz-nos pensar. E este é um conto que eu acho que é muito visual, não é? Filmado dava uma coisa mais interessante, é o conto se calhar mais interessante para se fazer com imagem, não é?
mais... Eu acho que muitos mais contos, meio assim, assustador. muitos contos deles têm sido adaptados. Estou-me a lembrar incendiando celeiros, Burning Barns, que é muito, muito giro, que deu um filme em chamas num cineasta coreano. Portanto, a partir de 20 ou 30 páginas, aquele cineasta construiu um filme fabuloso, um filme extremamente violento, difícil de ver, 2 horas e meia de filme. Eu saí com as pernas a tremer literalmente do filme e tive que falar sobre o filme e não fui capaz de dizer nada de jeito porque eu estava tão incomodada. Um filme que incomoda. Portanto, quando há aquela discussão, o que é melhor? É o filme ou o livro? Assim, essa questão às vezes é perfeitamente irrelevante porque, de facto, aquele cineasta pega naquele conto, que é um conto muito interessante, transforma os celeiros incendiados em estufas, ou seja, situa-o mais nos tempos modernos e na Coreia, e faz um filme que eu acho que é brutal. Eu tenho passado aí, já passou no cinema e passa nos TV Cines e isso, portanto eu recomendo esse filme a toda a gente. E é possível de um continho dele fazer de facto um grande filme. Aconteceu também com a curta-metragem do Cuarón, um dos irmãos Cuarón, não é o mais importante, o mais conhecido é o outro, que também faz bastantes curtas e faz cinema com o irmão, e que tem que ver com a história dos aqui padarias e os hambúrgueres. Agora está-me a faltar os assaltos às padarias. Portanto, são 2 contos. Essa curta-metragem é interpretada por Kirsten Dunst, que é uma atriz que é produtora também da curta, e é muito, muito interessante ver como é fácil. Bom, vamos passar agora a palavra ao Mário. Mário, onde é que ele está? Está ali. Olá. Está aqui. Olá. Olá, boa tarde a todos. Conseguiu ler as histórias todas? Sim, consegui. Foi a primeira vez que leu Murakami? Não, já tinha lido outros livros, já tinha lido Norwegian Wood, foi o último que tinha lido. Li também Oeste Sul do Paraíso, Oeste, não sei como é que... Oeste do Sol. Do Sol a Sul do Paraíso. Exatamente. E li também o 1984. 84. Exatamente. Pronto, e agora li este. Eu gostei bastante. É difícil escolher qual foi o conto que mais gostei. Talvez diria que aquele que me despertou menos interesse foi o Sunset in Love. Não consegui entrar muito bem na história, não sei porquê. O resto, eu diria que tive aqui 2 leituras. Uma leitura em todo o livro, digamos assim, mais global, porque o Murakami, nomeadamente aqui nos contos, mas de uma modo geral na escrita que li dele, transporta-nos para um universo nipónico, não é? Nitidamente. Não só porque nos dá alguns elementos culturais, nós inclusivamente até já usamos no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, desde a alimentação, sei lá, a maneira também, o futon, o tatami, quer dizer, há aqui um conjunto de elementos que nós já incorporamos na nossa vida ocidental, não é? E que, de facto, a maneira como eles se deslocam de um lado para o outro, através do comboio, portanto, há aqui um conjunto de elementos culturais que ele nos vai, digamos assim, vai-nos transportando para um ambiente nipónico, não é? E depois o que eu gostei, essencialmente, isto é transversal a qualquer conto, tem a ver muito com as relações deles, entre eles, não é? Portanto, há aqui uma relação de obediência bastante forte em alguns contos, de baixo para cima, não é? Onde se destaca provavelmente o conto do Órgão Independente. O Órgão Independente é muito interessante. É muito interessante destacar este aspecto das relações, não só de lealdade, não é? Que é um aspecto cultural e tradicional, não é? Com um valor bastante forte em termos da cultura nipónica, onde os empregados, neste caso, penso que é o Goto, não é? Que é o secretário, digamos assim, da clínica do Tokai,
digamos assim, tem ali uma lealdade, uma coisa bastante forte, não é? E muito no sentido do dever, o sentido da responsabilidade, não é? Do pudor, não é? Exatamente, mas também vice-versa, também da parte do Tokai, não é? Que era assim uma eminência, não só no mundo da comunidade médica, mas também para o seu assistente. Ele também retribuía essa lealdade através de uma coisa que é muito nipónica também, não é? Que é oferecer uma prenda, não se esquecer dele, o reconhecimento. Portanto, tudo isto fez-me gostar dele. Depois há essa parte da sexualidade, que é muito interessante também. Isso é uma das coisas que eu também gostei em todos os contos, que tem a ver com esta característica que quem já foi ao Japão consegue perceber. É assim, eles nas relações públicas são muito contidos, não é? São muito contidos na maneira como se relacionam uns com os outros, não é? Não há beijos, não há abraços na rua, não é? Os casais não têm intimidade que nós temos aqui no Ocidente, mas depois entre portas já parece que é totalmente diferente, não é? E portanto aquela ideia de sexualidade é uma coisa que sai Fora de fora portas e dentro de portas, exato. Aliás, na banda desenhada e nos filmes, não é? Neste momento, até há pouco tempo, estava a dar no Nimas um ciclo precisamente de cinema pornográfico japonês, não é? Exato. Portanto, é uma cultura muito, muito própria. Pronto, só para dizer que todos os contos, à exceção do Sunset in Love, digamos, transportaram para esta cultura, este modo de vida tão particular que o Japão tem, não é? E que nos fascina bastante, não é? Porque é uma cultura completamente diferente. Depois gostei aqui e acolá, agora estou-me a lembrar no Yesterday, e depois já vou passar a palavra, também aqui um aspecto cultural que me parece que também é muito daquele país, que é esta ideia da educação, não é? Eles esforçam-se muito para entrar para a faculdade, não é? Há um investimento muito grande e isto é uma coisa que também há aqui, digamos assim, como que um tarefa muito grande nos pais para fazer com que os filhos obtenham as melhores notas para entrarem na melhor universidade, porque eles têm esta ideia que uma boa formação básica, não é? Leva, digamos, a um futuro garantido em termos de êxito profissional. E um grande trauma de Murakami, não é? Porque ele viveu aqueles tempos da revolução na Universidade do Waseda, quando ela esteve fechada durante vários meses por causa dos tumultos. Ele viveu aquilo perfeitamente, afastou-se por completo da faculdade. Ele viveu a faculdade de uma forma muito, muito diferente, possivelmente a maior parte dos japoneses. Não é um grande adepto, fez o curso à maneira dele e foi um bocadinho iconoclasta, portanto ele é muito crítico em relação a esse sistema. Eu perguntava aí, Mário, se o facto de... Leu em inglês, porque... Li. Something in Love, pronto. Leu a Metamorfose do Kafka. Não, li. E transportou-me imediatamente porque é a homenagem que ele presta a um dos escritores que é também um dos preferidos dele, não é? Este conto é o Ovo de Colombo, no fundo. É fácil de imaginar, mas a descrição depois, a forma como ele consegue descrever aquelas cenas, aliás não é nesse conto só em que ele fala da história dos botões, em todos os romances, há assim sempre uns problemas com abotoar o botão entra na casa, despir mulheres, enfim, não é fácil, mas a questão como ele relaciona o Samsa com o que se passa na Áustria, quando as tropas nazis invadem Praga, é de uma forma muito, muito, muito discreta, mas ao mesmo tempo está lá, é feito com muito humor, e o humor para mim é uma característica muito importante na escrita de Murakami. E se é verdade que nós em Kino às vezes damos por nós a soltar uma gargalhada porque há cenas mesmo divertidas, como tais, a tal dupla, aqui o humor é um humor terrífico, quer dizer, o humor está lá, mas nós estamos a sentir o drama de toda a situação. Eu acho que é um conto muito conseguido nesse aspecto. Sim, estava-me a esquecer desse aspecto que já foi referido há pouco em Kino, não é? Que é destes
das lendas, não é? E dos animais que têm superpoderes mágicos e que são capazes, digamos assim, de mudar uma vida, não é? E está muito bem. Isso também é muito japonês, aliás, é muito oriental. Muito japonês, muito porque às vezes ele é acusado de facto de ir buscar muita coisa do Ocidente, porque nós estamos lá também, não é? A muitos níveis, a nível das coisas que comemos e bebemos, mas a verdade é que ele é um grande leitor dos clássicos japoneses, portanto toda a cultura oriental está nos romances dele, só quem não tiver má vontade e quiser acusá-lo de estar a citar cervejas e whiskies, porque isso é o menos importante. Não, de forma nenhuma, não foi nada essa ideia. Eu tinha estes livros, os livros estão muito manuseados, mas este Contos da Chuva e da Lua, que é uma edição da Estampa, que entretanto foi o livro já está muito velhinho. O Murakami está aqui, não é? E este livro está em quase todos os livros de Murakami, as personagens que aparecem, os animais, os diabos, as forças maléficas, e é um livro muito chique. Ok. Senhora Sameiro, conseguiu ler as histórias todas? Eu agora estava a pensar precisamente no facto de achar que Murakami cruza a cultura japonesa com a cultura ocidental, não é? Acho que realmente é verdade que ao lermos, por exemplo, estes contos, vemos muito da cultura japonesa, mas também vemos muito da cultura ocidental. Eu não sei muito da vida do Murakami, mas dá-me a sensação que ele deve ter vivido uma porção eu julgo que ele viveu uma porção de anos, a última parte da vida dele, desde o início da idade adulta, ele tem vivido mais no Ocidente, não é? Houve uma fase em que ele de facto veio para o Ocidente. Pois, e eu estou a dizer isto porque eu lembro-me que aqui atrás li um ensaio dele sobre o processo de escrita e sobre o autor, sobre a literatura em geral, e a sensação com que eu fiquei foi a de que ele escrevia em inglês e traduzia para japonês. Não, eu tento fazer isso. O processo de escrita dele próprio fiquei com essa ideia. Já foi há muito tempo que eu li esse ensaio, mas fiquei com a ideia, é um ensaio que li até em espanhol, fiquei com a ideia de que era muito habitual nele esse processo de escrita. O inglês traduz para japonês e ele comenta isso, dizendo que foi assim que conseguiu aquele estilo, o seu estilo próprio. Não sei, realmente como não é uma coisa muito presente, não posso estar a afirmar, mas fiquei com essa ideia e achei precisamente curioso porque vê-se precisamente na obra dele esse cruzamento da cultura ocidental e da cultura japonesa. Acho que estão as duas muito presentes. A cultura ocidental na música, nas bebidas, sim senhora, mas sobretudo na música e até na literatura. E achei isso muito interessante. Ele é um melómano. Os contos de que mais gostei. Foi como aquela nossa primeira companheira que disse que o órgão independente, acho que a nível estrutural é o mais bem conseguido. E acho que era um conto que dava um romance, se ele quisesse, não é? Gostei muito desse. Gostei também do Santos apaixonado, pela desconstrução da metamorfose do Kafka, achei interessante. Ele inverteu o processo todo. E achei muito, muito interessantes as escolhas que ele fez, nomeadamente a da rapariga por quem se apaixona, a corcunda. Achei muito, muito interessante e muito. Tem muitas leituras esse ponto, tem muitas leituras. Exato, tem. E gostei também muito do outro, Quino, não é? Do Quino, sim. Quino, gostei também muito, precisamente pelo realismo mágico. Por aquele realismo mágico que é talvez o conto onde está mais patente esse realismo mágico dele. Não é? Acho que é uma pequena obra-prima, sim. Ele escreve, só para dizer, que ele tentou de facto escrever em inglês no seu primeiro livro, mas não ficou satisfeito.
com o resultado. Às vezes é isso, as pessoas vão com trial and error, foi o que ele fez. Ele queria, o que é que ele queria? Ele queria escrever em japonês romances que fossem lidos como os romances que ele gostava em inglês. Portanto, ele dessa primeira, porque ele não conseguiu em inglês escrever como um inglês ou um americano escreveria, literatura anglo-saxónica, ele inverteu o processo e passou a escrever em japonês, passou a trabalhar com tradutores com quem tem cumplicidade, portanto, que traduzem as ideias dele. Ele diz sempre que os livros estão suficientemente afastados da língua japonesa para poderem ser interpretados de várias maneiras, por isso ele frisa muito que a liberdade do tradutor é importante na obra dele, mas o que ele faz neste momento é, ele escreve em japonês, porque de facto essa primeira tentativa não resultou, e depois os livros são traduzidos, e então o que se nota, e vê-se isso quando temos os livros dos vários tradutores, há de facto uma margem grande e uma liberdade grande que permite que cada tradutor possa fazer um bocadinho aquele livro seu, adaptá-lo à sua língua, sem perder o essencial, ou seja, está tudo lá, mas depois há aquela cor local que eu acho que ele gosta que esteja, inclusivamente. Portanto, ele continua a escrever, ele agora tem 4 tradutores, porque há uns vão ficando mais velhotes e outros tem 4 tradutores ingleses a trabalhar com ele. Ok. Sónia, boa tarde. Olá. Boa tarde. Conseguiu ler as histórias? Sim, eu consegui ler as histórias. Eu confesso que preferi as 4 primeiras e menos as 3 últimas. E tenho aqui mesmo uma pergunta, eu cheguei um bocadinho tarde, peço desculpa, não sei se já falaram, mas eu escapou-me, e agora estava a ouvir a colega a Sameira dizer que um dos preferidos foi o Quino, e eu achei o Quino demasiado fantástico e pouco, eu fiquei um bocado perdida e não sei, e gostava de perguntar um pouco à Sameira ou a outra pessoa, porque eu fiquei assim, pronto, depois há as serpentes à volta do bar, ele tem que se ir embora, para mim falta ali um fio, eu chego ao fim do conto e digo... As serpentes são as mulheres. As serpentes são as mulheres, nitidamente. Pois, fiquei ali um pouco perdida, se calhar escapou-me alguma coisa. Pois, é mesmo realismo mágico, não é? Portanto, pois, mas está muito associado também, acho que à cultura oriental, não é? Muito à cultura oriental, não só o mágico, eu acho que é mesmo... Exato. E eu fiquei, pronto, isto eu não mergulhei bem, portanto, achei-o estranho, a primeira impressão foi estranha. É também neste que aparece o gato, não é? Também é o gato. Não é? Também. Isso é uma personagem assim esquiva, é mesmo assim aquela personagem esquiva. Mas é mais, tem que ver de facto mais com questões psicológicas, com aquilo que nós pressentimos, mas não sabemos o que é. Como é que vamos interpretar, não é? O que é que se faz assim? Qual é o passo que eu acho muito bem... Eu há bocado disse que era uma pequena obra-prima, acho mesmo que é, porque estão todos os elementos dos romances, dos grandes romances, estão nesse. Eu acho isso fabuloso. Eu fiz relacionei-o com o sono, que é talvez um conto ainda mais pequeno, e que tem que ver com um tema também que é muito característico, que é muito japonês, tem que ver com a doença do sono, e há mesmo o diabo do sono, portanto, as pessoas que não conseguem dormir. O sono é um livro fantástico, está publicado pela Leia na coletânea, mas tem também uma edição pequenina e ilustrada, que ele tem feito agora uns trabalhos com uma ilustradora alemã, que tem resultado muito bem, e é um livro a que eu volto muitas vezes. Eu, de qualquer forma, para aquele nosso primeiro encontro eu não tinha tido tempo de ler, não tive tempo de ler tudo, portanto passei assim em diagonal, mas depois reli os contos todos e assim, achei espantoso a ser surpreendida como leitora, depois de os ter traduzido, fiquei a pensar que é realmente gostei mais do livro ainda, por assim dizer. E já agora, o último conto, eu também gostei muito do último, do Homens Sem Mulheres, sobretudo do lirismo
da maneira como ele descreveu aquela relação, o sofrimento depois dela o ter deixado. Achei muito bonito. Também gostei muito. E esse era muito mais pequeno, mas achei também muito Quem é que não tinha gostado do Homens Sem Mulheres? Alguém tinha começado por ler de outra vez? Foi o António. Tinha sido eu, pois. Achei uma coisa mais banal. Achou banal, falou disso. Eu também o acho mais banal, eu não quero dizer que não gosto dele, mas também o acho. Eu achei interessante o contraste entre o lirismo com que ele recorda a relação da adolescente e o não, quase nem se lembrava dela no presente. Achei interessante essa clivagem, não é? Portanto, ele no presente praticamente, sim senhora, lembro-me dela, mas há que tempos eu não pensava nela. E de repente começa a vir ao de cima todo aquele lirismo da paixão da adolescência. Achei curioso. Não, é bom irmos esses pormenores levam-nos a ver as coisas às vezes de outra maneira, não é? De outra maneira, exatamente. Fiquei também surpreendida com muitas das leituras que alguns fizeram, porque realmente é interessante. Nós estamos sempre, e o Murakami, mais do que até muitos escritores, tem realmente uma leitura plurissignificativa. Nós podemos tirar muitos significados daquilo que ele escreve, não é? Até porque pronto, tem muita metáfora, muita eu voltei a ler estes contos de outra maneira, foi isso, eu voltei a lê-los de outra maneira, a pensar noutras coisas, possivelmente como tradutora, quando estava a traduzir me escaparam. Mais presa à forma, à língua. Presa à forma, é isso, fica-se assim um bocadinho presa e de facto é muito interessante. O que eu acho também muito, muito curioso em relação ao Murakami é a necessidade absoluta que ele tem. Há bocado estava a referir aí um livro que ele escreveu, um ensaio, mas nós temos editado também um livro de que falamos quando falamos de corrida, não é? Pois, o título é muito parecido, só que o que há em português, Termina em Corrida, é baseado numa história, e esse é baseado numa história relacionada com o tsunami, não foi? Não, eu creio que sim. Mas o título é quase o mesmo. Sim. Em espanhol é quase o mesmo, só que em vez de correr é escrever. É escrever, sim. Ele faz uma reflexão sobre, daquilo que me recordo, faz uma reflexão sobre determinados autores e sobre o processo de escrita. Daí eu ter ficado com essa ideia de que ele escrevia em inglês, mas às tantas, pelo menos, deve cruzar o inglês com o japonês para encontrar, deve ter sido esse o processo. É o imaginário e a imagética dele. Para encontrar um estilo próprio de escrita, porque realmente o estilo dele ele cria mesmo essa linguagem simples. O que complica às vezes são as imagens, as metáforas, não é? Porque a linguagem dele é muito fluida, muito Olha, eu só queria dizer uma coisa ou duas, relativamente a agradecer, porque se não fosse através de vós eu provavelmente não chegava a este escritor e foi a minha primeira leitura dele, eventualmente irei prosseguir para outras, mas o que eu achei realmente interessante foi que muitas das vezes nós as relações entre homens e mulheres, mais as heterossexuais, vemos muita perspectiva feminina e eu acho que ele fez aqui um compacto do ponto de vista masculino nas dificuldades, nos dissabores, nos diferentes ângulos das relações e ele conseguiu dar aqui diferentes ângulos do ponto de vista masculino, que às vezes a mim, se calhar, tenho menos, se calhar menos diferenças, e sou mulher, não é? Sei do ponto de vista de mulher, e foi muito interessante verificar num compacto diferentes formas de os homens estarem em relações que também acontecem do lado feminino, mas do ponto de vista masculino, como é que lidam e também, claro que aqui não se consegue subtrair a questão cultural, não é? Portanto, sempre está ali latente e percebe-se perfeitamente isso. Portanto, Sónia, mas não achou que os homens, segundo a perspectiva do Murakami, aprofundam muito pouco os sentimentos?
Não achou? Eu acho que tem a ver com a cultura, não sei, eu fiquei mais com essa... Provavelmente também, Pronto, mas... com algum pudor em falar dos sentimentos, em exprimir, mas realmente sim. Parece-me que há essa linha condutora, não é? Os homens aprofundam Ai, olha que eu não sei nada. Mas depois eles também se surpreendem. Logo no primeiro conto, ele nunca perguntou à mulher porque é que ela o traía, sabendo que ela o traía, não é? E ficou com aquela dor, iria acompanhá-lo o resto da vida, não é? Porque ele nunca soube porque é que ela o traía. Se calhar não havia nenhuma razão. Mas depois também tomou a iniciativa e foi ter com o amante da mulher e abriu o texto todo, quer dizer, abriu, e se calhar na nossa cultura... convencido que ele ia revelar alguma coisa, mas não conseguiu obter nada dali também. Eu não acredito que aqui o macho latino, mesmo depois, fizesse esse papel, entendo que também, depois aí também, quer dizer, eu acho que culturalmente... Eu acho que é o lado cultural, e já se falou aqui, não sei se foi o António, não sei, já se falou disso, do tal pudor, não foi o Mário, não foi que estava a falar de uma certa reserva que existe, não é? E que faz com que as coisas não por vezes não possam ou não devam ser ditas de uma maneira ostensiva. A violência física fica para outros aspectos, não é? Porque a sociedade japonesa é uma sociedade violenta e a sociedade em que vivemos é uma sociedade violenta, e o Murakami farta-se de dizer isso e farta-se de pugnar por uma sociedade menos violenta nos seus ensaios que ele escreve, já foi inclusivamente premiado por isso. Posso dizer uma coisa? É o meu telefone de casa, não posso fazer nada a não ser, lamento imenso, este som vão ter que o ouvir. Eu posso dizer uma coisa? Posso? Sim, eu acho que há essa reserva, mas essa reserva não significa falta de profundidade. Eu achei, aliás, na maior parte dos contos que havia... Na expressão dos sentimentos. Que havia muitas... Que a generalidade dos contos era um bocadinho triste, porque em todos eles eu achei que havia uma perda muito grande. Em todos eles eu senti assim uma tristeza grande da parte. É um dos temas muito murakamianos, que é a questão da perda. Sim, e foi um sentimento que para mim atravessa todos os contos, não é? Que é essa perda e essa reflexão sobre a perda, porque em todos eles há essa perda dessas relações com as mulheres que passam na vida dos vários personagens. E o órgão, como é? Ajudem-me. O órgão independente. O órgão independente é uma história, do meu ponto de vista, fabulosa, porque a ideia de morrer de amor é uma coisa fabulosa. É o superlativo, não é? Da expressão do amor, e aí não se pode dizer que não haja profundidade, então aí é impossível falar se não haver profundidade de sentimentos, não é? E tem a história, agora estava a pensar no órgão independente, o contexto é aquela descrição de facto da relação entre o secretário, a história da raquete que depois lhe é dada e que ele nem sequer chega a usar porque é muito levezinha, não é? Portanto não serve, mas que ele guarda aquilo como penhor. Há um parágrafo muito interessante também sobre os filhos e sobre os casais que têm filhos, porque o Murakami foi filho único, por vezes refere-se à infância como um período não particularmente feliz da vida dele e não quis ter filhos, portanto, e às vezes é um bocadinho agreste na forma como descreve o relacionamento dos pais, dos progenitores com os filhos, não é? Este retrato até é bastante duro para os filhos, né? Ele descreve que os filhos depois crescem, deixam de prestar atenção, ele não viveu a experiência, mas acho muito engraçado nesse conto também eu conseguir incluir aí esse problema que vive com ele no fundo, não é? Só dar talvez aqui mais uma chega em relação a este aspecto cultural da mulher, não é? Qual é o papel das mulheres? Porque acho que estamos a falar um pouco também disto, qual é o papel das mulheres na vida dos homens na sociedade nipónica, não é? Provavelmente hoje já será muito diferente, mas provavelmente ainda se está a viver uma tradição, não é? Uma tradição
que vem deste mito da geisha, não é? Que é mal interpretado, não é? Que não tem muitas vezes a conotação que se lhe dá, não é? Ela era mais uma mulher que era treinada para entreter o homem, não é? Mais do que propriamente, muitas vezes, como ela é vista. Mas na sociedade atual, talvez não na camada da juventude, provavelmente já terá outro estilo de vida ocidentalizado, mas os homens não saem com as mulheres, não é? E não se confessam com as mulheres, não é? E, portanto, eles quando saem no final de um dia de trabalho, eles vão para as azicaias, não é? Com os seus colegas de trabalho, não é? E quando vão a casa, pedem às mulheres, dizem às mulheres que vão levar o seu amigo a casa. Portanto, há toda aqui uma relação de alguma estratificação social de género ainda, que se nota, não é? Que está muito marcado, e eu acho que isto pode também ter muita influência da maneira como os sentimentos são vividos de uma parte e de outra, não é? Há coisas que ainda permanecem, mas eu agora estava a lembrar-me também da personagem da condutora no Drive My Car, que é uma mulher um pouco máscula, não é? Que é descrita de uma forma um pouco máscula, com aquela tendência para fumar, ou seja, não pode fumar, mas depois lá lhe permite isso, porque ele estabelece uma cumplicidade com ela, que é bastante interessante. De qualquer forma, há coisas da sociedade nipónica que não mudaram assim tanto, e agora não estava sequer a pensar no Murakami, estou-me a lembrar, o meu filho é jornalista e escreveu uma vez um texto sobre isso, um tenista japonês com, enfim, com boa cotação naqueles rankings, que apanhou um barco para vir jogar à Europa, e que se suicidou a meio da viagem, por ter receio do que poderia acontecer, ou seja, sentiu-se de tal forma inseguro. E o suicídio está muito presente, continua a estar muito presente nos livros todos do Murakami. E na literatura nipónica de uma forma geral, mas isto foi há muito pouco tempo, isto passou-se há 4 anos, portanto um rapaz novo, valoroso, que vai defender um lugar importante num torneio e que numa viagem de barco, que também daria um conto, não é? Se suicida por não conseguir conviver com a ideia do êxito ou da expectativa. São problemas muito, muito, muito próprios da sociedade japonesa. O suicídio existe e Murakami diz isso muitas vezes. Bom, vamos passar a palavra à Miriam. Qual foi o quanto gostou mais, Miriam? Não sei se gostei só de um. Eu não gostei de todos da mesma forma e eu sou muito apreciadora de contos. Acho que o que eu gostei mais foi o Kino, precisamente porque é o mais murakamiano, mas penso que o motivo por que peca é exatamente o que a Sónia, que ficou perdida. Fez-me lembrar em muitas coisas o Kafka à beira-mar e foi um livro muito complexo para mim e eu apreciei na sua totalidade, ou seja, só quando cheguei mais ao fim do livro é que percebi muitas das coisas que no início me deixaram intrigada. Portanto, penso que com o Kino, se tivesse havido espaço para desenvolver um pouco mais certas coisas, pronto, vamos ver o que é que o futuro trará nesse aspecto. Gostei muito também da Sherazade e gostei de aspectos de vários, ou seja, de vários aspectos de vários contos, mas assim na totalidade foi mais o Kino e a Sherazade. Agora a Maria João estava a falar das expectativas e da diferença da cultura japonesa. Eu comecei a ler, como tinha dito da outra vez, Murakami, porque foi introduzido num clube de leitura também idêntico a este e não foi a melhor experiência, mas gosto imenso e tenho imensos livros dele. Aí já li muitos dos livros, mas estabeleci sempre um termo de comparação, porque a minha introdução à literatura japonesa foi com o Shusaku Endo, que é um autor muito diferente, mas que toca em alguns pontos exatamente na mus como a Murakami. São diferenças básicas a nível cultural, o suicídio uma delas, a solidão uma delas, essa divisão entre o homem e a mulher, incrível, às vezes é uma coisa incrível. Também o alcoolismo, tem assim alguns fatores que para nós, ou a mim, perturbam muito, mas que vai muito ao âmago do que é
a humanidade do que é o homem, ou seja, homem, mulher, não interessa, ao âmago mesmo do que nós somos. E isso é um dos aspectos que eu gosto bastante. Diga. Não, é só para dizer que são aspectos que são de sempre e que numa sociedade, porventura, cada vez mais solitária, adquirem um peso ainda maior. Eu lembro-me de ter lido que, a seguir ao 11 de setembro, o Murakami passou a ser ainda mais lido nos países ocidentais. São coisas, dados que podem às vezes parecer um pouco arbitrários, mas não pode ser, tem que querer dizer alguma coisa. As pessoas vão de facto encontrar-se ali. Ele diz que escreve para se conhecer ele próprio e para tentar interpretar aquilo que vê à volta dele, e essa no fundo é a resposta se calhar de quase todos os escritores, mas eu acho que ele faz isso com consciência, e eu acho esse aspecto muito interessante. A Miriam, o primeiro livro que leu foi o Sputnik, Meu Amor? Não, esse nem li sequer. Foi o After Dark, Passageiros da Noite, ou por aí. E que foi, confesso que ainda hoje, nem sei se quero reler. Foi um livro que me deixou muito intrigada e que não gostei mesmo. Gostei de alguns aspectos, mas não gostei. E uma amiga, não gosto. Uma amiga nessa altura disse-me, esquece, foi uma experiência, como todos nós temos certas experiências, e experimenta ler outros. E se eu gosto de livros grandes, gosto de livros densos e com muitas páginas, e de ver o desenvolvimento da história ao longo das páginas. E ela disse-me, então lê o Kafka à beira-mar e se conseguires, não desistas. E eu, pronto, foi ótimo, porque foi mesmo assim, se conseguires não desistas, então vamos lá ver. E foi por aí, e depois disso já li muitos. E tenho neste momento este um Q84, ofereceram-me o primeiro volume, desapareceu. Portanto, eu acho que isto é uma perninha do Murakami na minha vida, porque eu vivo em Inglaterra, o meu drama agora é andar com os livros para trás e para diante porque representa peso nas malas. Ofereceram-me, eu pulo algum sítio naquela que vai na próxima viagem e nunca mais o encontrei, e agora não sei onde é que ele está, e já pensei se vou comprar o e-book e vou esquecer o livro, mas eu gosto muito dos livros em papel porque a relação não é a mesma. E portanto estou à espera. Mas gosto, pronto, apesar de eu gostar muito de contos, não acho que seja o forte do Murakami. Acho que é tipo um amuse-bouche, deixa-nos ali o gostinho para depois investigarmos mais tarde. E é curioso ler as histórias que ele escreveu o conto e que depois desenvolveu para romance. Acho essa parte também muito interessante. Portanto, acho que é um autor... Vou continuar a acompanhar, eu não sei se ele ainda vive aqui em Inglaterra, mas sei que ele é avessa em entrevistas e a autógrafos e essas coisas todas. Ele agora voltou para o Japão, não é? De vez em quando faz lá as suas incursões no Havaí, tem lá uma casa ao pé de onde se filmou uma série muito famosa que não vou nomear, mas ali ao pé. Mas eu tenho pena, acho que recomendo A Morte do Comendador, em 2 volumes, acho que é um livro muito interessante, é o mais recente, ele agora escreveu contos e o próximo será de contos. Mas tenho pena que não tenha gostado do After Dark, porque acho que funciona como uma fábula urbana. Para mim é uma pequena pérola. É difícil de ler, porque tem que ver um bocadinho com os contos, as coisas não estão explicadas, tem que ver com a tal história do sono, tal doença do sono, mas faz uma descrição para quem conhece o Japão. Achei curioso, acho que é a Marta que disse há pouco, que recomendava a crónica do Pássaro de Corda, que eu gostei imenso, mas não sei se como primeiro livro, eu não sei se ia até ao fim, porque é mesmo um livro muito intrigante, mais na linha também do Kafka à beira-mar, com múltiplas leituras, e acho que é preciso saber mais, perceber um bocado como é que o Murakami funciona e como é que os vários níveis se interligam para apreciar verdadeiramente. Portanto, não sei se recomendaria como o primeiro, mas recomendo certamente. E pronto, e muito obrigada pela oportunidade, porque é sempre bom ler mais. É muito bom ouvir estas opiniões, é sempre fantástico, eu fico muito contente. Mas ainda não acabou, pois não? Ainda não. Não, agora quero ouvir a Cláudia, está ali também com a Alexandra. Na praia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu confesso que passei do primeiro conto, portanto, iniciei ontem as minhas férias e trouxe o livro comigo para explorar aqui. Nunca li Murakami.
O ano passado ofereceram-me um livro que é o Flipper 1973, não é? Depois a edição tem outro título também, que eu não me recordo, e ficou na prateleira, não peguei. Como eu só li o primeiro conto e gostei, pronto, vai ser a minha surpresa da próxima semana e não posso participar muito aqui. E pronto, era só isso. Mistérios, eu recomendo os volumes maiores, porque são aqueles mais difíceis de ler às vezes no dia a dia, não é? Portanto, não, é verdade, mas eu preciso de uma coisinha pronto, mais pequenina, porque estou a tentar refocar. Preciso neste momento descansar um bocadinho a cabeça, como eu costumo dizer. Mas já agora tenho que dizer uma coisa, Maria João, é um prazer ouvi-la. É fantástico nós conhecermos e ouvirmos quem nos faz chegar a mensagem do escritor, porque é um bocadinho isso. E eu tenho que dizer isto. Um grande beijinho para si. E pronto, venham mais livros. Sentir esse reconhecimento, é um trabalho que está sempre a ser feito, sempre a tentar melhorar. Às vezes estou a reler livros que traduzi noutras autores, e a Marta sabe que me tem lançado uns livros e fico... Eu traduzi mal, como é que eu traduzi isto assim? Mas em relação a... Sabes que é engraçado agora, é verdade, isto é para ti, Marta, estou eu a olhar para ti. Em relação a este Homens Sem Mulheres, que também é um trabalho com um revisor, que é o Rui Augusto, os revisores são muito importantes dos tradutores, e o Rui complementa muito e lutamos muito, temos assim alguns desaguisados e tal, que às vezes insiste numas soluções, mas é um trabalho que acho que funciona lindamente. Ao reler mesmo, como leitora, este livro, eu achei que ele estava bem, percebes o que é? Tirando assim uma coisinha ou outra que eu dizia ali, punha outra palavra, não repetia a expressão, ou não sei o quê, eu acho que está um trabalho conseguido, acho que consegui entrar nestes contos, fez-me gostar ainda mais um bocadinho do livro em si, da gênese destas histórias. E a Délia? Qual foi a história que gostou mais? Tem que andar à procura. Não. A Délia desapareceu. Não, a Délia está aqui, não tem a imagem. Eu estou, mas estou com um problema aqui com a câmera, não consigo ligar. Não. Eu ainda só vou ao meio do livro porque não tenho tido muito tempo, tem sido uma fase complicada, mas também não conhecia o autor. Gosto muito de participar porque vocês são excelentes, têm umas ideias excelentes, tenho aprendido imenso aqui, mas pronto, eu sou muito leiga nestes assuntos. E tenho o Kafka à beira-mar, mas ainda não li, também já comecei, mas depois não continuei, mas agora tenho muito mais vontade de ler e penso que agora nas férias vou-me dedicar. Já estão ali os 2 livros para eu levar. Pronto, eu parei no 4º conto. Gostei muito do Morrer por Amor, acho engraçado. Aquela tragédia toda para uma pessoa que inicialmente nem tinha sentimentos relativamente às mulheres, depois acabou por se apaixonar daquela forma. Tem muitos níveis de leitura, é um conto muito profundo, a descrição da casa, Sim. Aquele início não dava para imaginar o final, portanto, a história começa de uma forma e depois termina daquela forma trágica. É muito epidérmico, é um conto que se cola à nossa pele, faz pele de galinha, calafrios, não é? Provoca um bocadinho calafrios. De outra maneira, que o Quino, talvez o Quino é a história da violência surda, das pancadas na parede, que não sabe quem bate na parede, o que é que as pessoas querem, e tal como no Sono também, que tem um final intensíssimo e que nos leva a quase sufocar, a sentir a escrita do Murakami como muito visceral, de facto. João, a Miriam tem aqui uma pergunta, porque o título em inglês no primeiro conto? Queres responder? É mesmo o título de uma canção, não é? Tal como é esta, é. Certo.
Tal como por isso ele. Mas quem é que. Alguém aí fez referência ao facto destes dois contos poderem ter sido, porventura, escritos numa fase anterior. Eu acredito. Foi a Filipa. Fui eu, sim. Que eu perco-me com estas coisas, não é? Já sou velhota, não estou assim habituada a estas coisas do Zoom. Eu penso que isso é muito possível. Eu aliás, estes contos que reli agora, com muito gosto, fizeram-me pensar como seria poder espreitar os cadernos onde o Murakami aponta as suas ideias e vai tomando nota das frases e da definição das personagens, porque eu acho que iríamos encontrar possivelmente estes dois contos nos primeiros de uma pilha enorme de cadernos que ele deve ter. Acho que sim, acho que são dois contos de juventude, não é? E ambos fazem referência a músicas dos Beatles. Sim, porque ele faz. O jazz é quase tudo para ele, mas depois a pop entra a seguir. A pop também é. Ele ouve imensa música pop e tem gostos muito diletantes, é muito interessante, não é nada prosaico. Às vezes fico espantada com as sugestões que ele faz, não é? Mas os Beatles estão muito presentes nos romances, em quase todos os romances Norwegian Wood, de uma forma mais óbvia, mas não só, ele encontra ali sempre umas frechas para poder meter ali aquela música. Outro livro que eu não gostei também, juntamente com o After Dark, foi precisamente o Norwegian Wood, que uma amiga me tinha recomendado e que disse que tinha gostado imenso e tudo. E porquê é que não gostou, Miriam? Não, assim de uma forma... Fiquei com uma sensação amarga que não fico nos outros livros. Ou seja, não sei explicar em concreto, mas acho que todos eles têm partes, não é por ser mais deprimente ou por ser, não sei, mas deixou-me um amargo na boca. É bastante realista porque é considerado o mais realista de todos e passa por aquele aspecto que eu falei de ele ter vivido de uma forma desagradavelmente intensa a vida na faculdade e tudo o que aconteceu, um bocadinho à margem. Ele rejeitou uma série de coisas, mas depois o romance, por ser realista, foi de facto tão bem aceite em toda a parte. Foi o livro que o projetou. Mas eu gostei de certos pormenores e gostei muito daquela relação entre ele e a rapariga, apesar de que eles inicialmente não eram namorados e eram muito amigos e uma série de coisas. Portanto, houve ali muita coisa e acho muito importante a parte da saúde mental que hoje em dia está tão na ordem do dia. Portanto, há aspectos que eu acho muito interessantes. No geral do livro, não gostei, é mesmo... Também teve que se afastar desse livro. Ele teve que se afastar desse livro rapidamente, foi a partir daí que ele saiu do Japão e foi dar aulas para Princeton, acho eu, porque ele não conseguiu conviver com o êxito que o livro lhe trouxe, porque não era o livro que ele queria escrever, não era a literatura que ele queria escrever. Ele escreveu esse livro e de repente ficou espantado, e ele a seguir escreve o Dança, 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 e foi uma espécie de terapia. Ele com o Dança, Dança, Dança fez terapia, ele fez terapia também, como psiquiatra, que morreu depois em 2004 ou 2007. Mas é assim, o Dança, Dança, Dança permitiu-lhe recuperar o eu perdido e voltar à escrita de uma outra maneira. Ele teve que se afastar desse livro. No entanto, o livro, também existe um filme, que é um filme conseguido também. Aliás, ele está muito bem retratado no cinema. Tem um conto também muito interessante, Tony Takitani, que também deu um filme. Eu recomendo a quem possa ver. Hoje em dia as pessoas veem essas coisas na net e tal. Tony Takitani, com também um homem que fica sem uma mulher. E tem muito que ver com este universo e que fazer das roupas da mulher depois, não é? Da mulher que morreu. É muito interessante, eu já passei por isso, o que fazer das coisas que ficam, não é? Cada pessoa depois vive a morte e a perda à sua maneira,
mas esse conto é um conto pequenino, vale a pena ler. Não tenho a certeza se ele está nos Elefantes, se está na Mulher que Inventou o Sonho. Posso ir aqui ver, tenho aqui o livro, mas tenho medo que me caia a pilha dos livros toda, mas também tem que ver com um homem sem uma mulher, que perdeu uma mulher. Alexandra, vou lá um bocadinho, mas depois acabou por não dizer qual das histórias gostou mais, creio. Ainda ativar o som. Alexandra, não estamos a ouvi-la. Peço desculpa. É o vento? Agora sim? Sim. Sim. Gostei muito do Órgão Independente e gostei muito do Sherazade. Mas gostei muito do primeiro também. Gostei muito do Drive My Car. Tem conversas muito interessantes, não é? Eu acho que os diálogos às vezes valem muito em Murakami e o Drive My Car é muito interessante a esse nível, sim. Não, e aquele sentimento horroroso do homem que a mulher morre e ele fica para sempre com aquela dor incrível de não saber, para sempre de não saber o que é que a tinha levado a traí-lo e inclusive a ir naquele esforço desesperado de se tentar fazer amigo do amante para tentar descobrir alguma coisa, o nível de desespero que aquilo implica, porque de facto deve ser uma dor incrível. É muito interessante e a relação que ele desenvolve também com a miúda, que era uma miúda assim meia rejeitada por toda a gente e que ele acaba por criar ali uma cumplicidade grande, também é uma relação assim para muito a frentex é como eu a vejo, assim toda empoeirada. Sim, meia masculina, meia que toda a gente acha feiota e tal, e que eles acabam por ali, por desenvolver. Isso parece muito, essa história do feio. Relação gira. É interessante nos livros dele. A imperfeição, não é? A imperfeição existe. Raramente as mulheres são descritas como beldades ou isso. Pode acontecer, mas ele só no último. Sim. No último ela é uma beldade. Sim. Tem razão. Nos Homens Sem Mulheres ela é uma beldade. Nas outras, às vezes nem é referido. No Yesterday também. Já não pequenas imperfeições, ele fala muito em pequenas imperfeições. Às vezes eu acho que nem é referido se elas são bonitas ou feias, acho que é pouco, nem sequer é muito referido. Mas ele respeita muito a mulher. Eu acho que em todos os contos é transversal. Eu não sei se isto acontece em toda a literatura, portanto vocês estão a falar e têm muito mais conhecimento, ou qual é a relação dele com as mulheres, se é casado ou com a mãe, mas em todos estes contos ele dá um respeito enorme ao papel da mulher. Em todos eles a mulher sai de uma forma altiva da história. Muito mais do que o homem. Portanto, todos eles podíamos trocar as personagens de sexo e seriam histórias completamente diferentes. E ele respeita a mulher em todos eles. Eu não sei se isto é transversal a toda a obra dele ou se aqui nota-se, mesmo no outro, naquele de que usa a metamorfose, não é? A mulher é baixinha, mas ele... apaixonado. Sim. Exatamente. Em todos eles, ele tem um respeito pela mulher. Não sei. Eu acho que eu tenho respeito pela mulher, acho que a mulher é bem tratada. Eu li numa entrevista, uma entrevista do El País, em que o jornalista lhe perguntou se ele não achava que era misógino. E ele respondeu que não, e eu também acho que não. Acho que ele não trata mal. Acho que ele trata bem as mulheres, de uma forma geral, sim. Eu acho que tem uma entrevista que ele dizia que era um gentleman na escrita, que não gostava de falar de assuntos assim da vida que comprometessem a situação. Portanto, eu acho fantástico também ele próprio fazer questão de não abordar determinados temas. Eu acho que isso faz também a escrita muito bonita. E não aborda mesmo, exato, é fantástico. Até porque aqui a perda das mulheres implica sempre um sofrimento muito grande e uma dor grande. Por isso são sempre... Vê-se que há sempre uma valorização grande. Parece que, enfim, que há uma inversão. Temos um avião aqui. Os homens aqui estão realmente sempre em primeiro plano, não é?
mas são no fundo reféns dos desejos das mulheres e de alguma maneira também reféns porque manifestam uma certa impossibilidade de compreender as mulheres. Por isso só lhes resta o sofrimento. São reféns da vontade das mulheres. A tentativa de... Da vontade. Eu acho que a vontade das mulheres prevalece. Exato. Eu acho que sim. Acho que isso acontece no conto do Homens Sem Mulheres do Hemingway também, que está construído de uma maneira e depois a mulher é que se... O Hemingway que tinha fama de... Pronto. E a mulher é que se safa. É interessante, sem dúvida. Perguntas? Quero colocar? Em que praia é que está a Cláudia Plácido? Em que praia é que está? Eu estou em Monte Gordo, no Algarve. Tenho a dizer que a água está maravilhosa a 24 graus. Portanto, está maravilhoso. E não está assim muita gente. Portanto, se quiserem me dar um mergulho este fim de semana, aconselho. Bom. Quem me dera. Muito bom. Mais, olha, quero agradecer a vossa presença, foi muito enriquecedora, especialmente ouvir pessoas, por um lado, já tinham lido alguma coisa do autor, ou vários livros, e aqueles que estão iniciantes, porque são perspectivas e criações muito diferentes. E é isso que eu acho também que o torna o autor um bocadinho especial, porque apesar de estava a ser um bocadinho manicaísta, a dizer que as pessoas adoram ou detestam, não é bem assim. Mas eu acho que eles despertam uma miríade completamente diversa de criações pelos mais diferentes temas e aspectos da obra. Não vou falar, João. Estás-me a perguntar? Sim, acho que sim, acho que todos estes, eu acho que se criam por vezes ideias falsas sobre os escritores. O Murakami peca, sofre um pouco com isso, acho que ele estará nas tintas possivelmente, mas cria-se a ideia de que ele, por ter trazido uma forma símbolos ocidentais ou uma forma até de descrever o Ocidente para os romances que são orientais, isso funciona como uma pedra no sapato. Eu acho que é precisamente o contrário. Eu acho que o simples facto de ele ter querido escrever romances que gostaria de ler, acho que é espantoso, e foi de facto o primeiro japonês a fazer isso. Os livros não são todos perfeitos, portanto, há livros em que isso funciona melhor, outros em que funciona melhor, mas eu acho que a carreira dele é exemplar. Esta dualidade, ou seja, a necessidade que ele tem de escrever romances, por vezes romances um pouco longos, mas de voltar sempre ao conto, é muito interessante. É de um grande escritor. Os grandes escritores fazem todos isso, sentem todos essa necessidade. O escritor não pode estar sem escrever, e isso nota-se que ele faz esse trabalho. Antigamente era um trabalho até muito rigoroso, que ele acordava às 4 da manhã e escrevia até ao meio-dia, depois fazia uma pausa, escrevia um bocadinho à tarde. Agora possivelmente já não é assim, tal como já não corre a maratona e só corre a meia maratona, mas tem de facto tem uma disciplina de trabalho, sabe o que é que quer escrever. Há livros em que eu acho que ele às vezes não consegue fazer chegar tão bem a sua mensagem, e a mensagem é uma palavra que não gosto muito, mas não chega tão bem lá. Por isso eu há bocado estava a perguntar se já tinham lido A Morte do Comendador. Acho que é um livro, sendo um livro grande, pronto, em 2 volumes, trata de questões importantes, questões que nos dizem respeito a nós que vivemos no mundo de hoje, apesar de ter um tema que é de certa forma ancestral também, e que nos obriga a mergulhar no Japão antigo. Os livros deles levam-nos a querer conhecer a realidade japonesa, a querer conhecer as músicas de que ele fala, a querer ler os autores de que ele gosta. Portanto, eu acho que uma coisa muito importante, os livros dele levam muita gente a querer escrever. Claro que todas essas pessoas que querem escrever começam quase sempre por escrever
como ele, mas depois possivelmente encontram a sua forma de escrever genuína. Um autor despertar em nós a vontade de querer escrever, acho que é uma coisa muito interessante. Eu ia a ver se o livro ainda aqui estava, porque a Marta desafiou-me a traduzir este livro, uma escritora japonesa, uma mulher muito interessante. É uma novela, um pequeno romance, são os 10 amores do Sr. Nishino, e Murakami passa por aqui. Portanto, esta mulher, que eu já li algumas entrevistas, mas nunca vi esta pergunta feita nem respondida, portanto, esta mulher possivelmente começou a escrever porque Murakami despertou nela a vontade para a escrita. Acho isso muito, muito interessante. Aliás, foi este livro que me levou a escolher esse, posteriormente. Vamos publicar para o ano. Ao ano. Eu gostei muito de o traduzir. E acho que vai ser uma surpresa, Tem mais perguntas, comentários? Depois temos que fazer outro zoom sobre... Eu queria perguntar que livro foi aquele que a Maria João mostrou há bocadinho. Este agora mesmo? Não, o outro anterior que era mais pequenino, Contos de qualquer coisa. Então é assim, Contos da Chuva e da Lua, Ueda Akinari. O meu tem tantos post-its, tantas páginas dobradas, cheias de... Mas eles fizeram uma nova... Até tem um horário de tranchado cá dentro, mas pronto, lê-se este livro, já o li para aí 20 vezes, não estou a mentir. Volta e meia volto a ele, porque muito daquele mundo, daquele universo ancestral de Murakami está aqui, está todo aqui. Portanto, quando dizem não, Murakami é um escritor pop, eu digo, é alguém que já bebeu algumas cervejas, não é possível, não. O Murakami tenta fazer essa simbiose, mas é um escritor profundamente japonês, e os seus colegas japoneses hoje em dia já lhe atribuem esse lugar, no fundo. Agora, por ter sido o primeiro a quebrar uma série de regras, isso virou-se na altura um bocadinho contra ele, porque até há uns anos, de facto, os romances japoneses tinham de ter o chamado selo de aprovação, portanto, tinham que corresponder a códigos muito precisos. Ao canon japonês. Rompeu com isso, mas manteve o essencial da cultura japonesa. Aliás, eu costumo dizer que ele nunca vai ganhar o Nobel por isso e por ter cometido o pecado de ser um autor literário e de ser um autor pop best-seller. Vender muito, isso. Aliás, o rótulo que ele recusa liminarmente, não sei se sabem, é um dos autores mais introvertidos que existem, não viaja para lado nenhum. Não sei se recordas, Maria João, aqui há uns anos, a editora espanhola, tal como todas nós andamos atrás, todos os editores atrás dele, e ele acabou por ir à Espanha, porque um grupo do secundário de uma escola, já não sei onde é que é. Rosalía de Castro foi receber um prémio. Ele convidou para ir ao liceu e ele disse que sim. E, portanto, depois de ter recusado entrevistas... E foi para estar a conversar, foi para andar a conversar com os alunos, para estar num anfiteatro, para sair à rua com esses alunos e andar a comer as coisas que os espanhóis comem na rua. Portanto, foi o que mais gozo lhe deu, e é isso que o leva, não é receber um prémio, é ver o seu trabalho reconhecido, é isso que faz com que ele... É isso mesmo. E acho que também há um dado muito, muito curioso, pelo menos a experiência que eu tenho de editar, que já vai desde 2004, se não estou em erro, e do que tenho ouvido, o feedback que tenho tido, é um autor muito transversal a nível etário. Eu tenho miúdos do secundário, do início do secundário que leem até pessoas de 80 anos. Isso é muito curioso e acho que não é muito normal hoje em dia, e mesmo nos clássicos, haver um autor que seja tão transversal. E tanto é lido por esses miúdos,
como por pessoas que... Com muita gente de 60, 70, 80 anos. Sim, Isso vê-se na Feira do Livro. Quando há um pavião, ele é um dos escritores que mais vendem na Feira do Livro, penso eu, não é? Há sempre depois aquelas promoções, leve 3, pague 2, então vê-se as pessoas de todas as idades com os Murakamis, quase que dá para fazer um estudo sociológico, isto não é, não estou a vender... Há um aspecto interessante o meu também. peixe, não estou a vender o meu peixe, mas é verdade, é muito interessante estar sentado do lado de fora e estar a ver, eu sei porque eu já trabalhei na feira, já estive lá a ver e aconselhei pessoas que iam comprar livros e é de facto pessoas de todas as idades, mas em relação aos jovens, penso que um romance como o Kafka à beira-mar e o Crónica do Pássaro de Corda de outra maneira, o Kafka à beira-mar é de facto o chamado romance de formação. Portanto, naquela idade dos 17, 18, 19, 20 e poucos anos, é um romance que deixa marcas. Há um aspecto interessante também relativamente aos livros do Murakami, ao contrário de muitos outros autores que estão na berra, entre aspas, tem muitos livros editados em livro de bolso. Eu acho que isso é extremamente importante, porque o livro de bolso é uma forma muito prática e está à venda nos aeroportos, nas estações, nas livrarias, é facílimo. Para já é mais económico, porque os livros, diga-se o que se disser, muitos livros ainda são caros para quem lê com regularidade principalmente, e o livro de bolso baixa o preço do livro. Tem lá o texto todo na mesma e é extremamente fácil, pequeninos ou maiores ou o que seja, e é uma forma muito prática de ter acesso àquilo que está. E há muitos livros dele que já estão em edição de bolso. Isso é muito bom. É verdade, essas ali, a Marta e a Leia. Eu queria só dizer uma coisa. Eu li pela primeira vez um livro no Kindle, porque eu e a minha mãe estamos a ler em simultâneo, e então a minha mãe tinha o livro em versão portuguesa e eu li em inglês no Kindle. E depois, como eu gosto muito também já foi falado aqui, que a parte física, a parte do livro é diferente, mas a pessoa tem que sentir o livro, eu fiz assim fui ver a história para perceber em que parte é que eu estava do livro, e vi que a versão em português, da sua tradução, tem imensas referências que ajudam a encaixar a parte da cultura japonesa, alguns rodapés que eu acho que fazem toda a diferença. Portanto, alguma parte da história eu continuei a seguir. Portanto, eu achei fantástico e é uma forma... E estas sessões fazem também perceber um bocadinho o mundo editorial e eu acho que estou a gostar muito destas... E a Marta, se calhar, se eu estivesse no lugar da Ana e a Marta está ali em cima, ela ter-me dado com o ponteiro na cabeça. Os editores não gostam de notas de rodapés. Portanto, há uma teoria, de facto, que é os leitores têm de fazer o seu próprio trabalho. Pronto. E não sabe, vai à procura. Agora, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso através da internet à informação. Mas eu comecei a fazer rodas de rodapé assim, pronto, achava que era necessária, fiz muitas que não têm valor, não é preciso voltar a elas. Às vezes o Rui Augusto, que tem sido o revisor, diz, vamos pôr outra vez o que é tatami. Não é preciso já pôr tatami. Mas é engraçado, tenho uma amiga que é professora de filosofia, tem a minha idade, é Rita Mendes Pinto, e ela levou o Kafka à beira-mar para a escola, deu o Kafka porque achou que tinha que ver com os temas que estavam a estudar em filosofia. E alguns alunos vieram ter com ela, gostaram do livro de uma forma geral, foi muito bem acolhido, mas alguns foram ter com ela no fim da aula. Eu não estive nessa sessão, não pude, porque ela convidou-me. E disseram, professora, doutora, estas notas fizeram toda a diferença. Agora, por um lado é verdade, quer dizer, o leitor tem que fazer o seu próprio trabalho, se não sabe nada em relação à batalha de não sei quantos, vai investigar, há coisas mais óbvias, menos óbvias. Hoje em dia já faço menos notas de rodapé, acho que se calhar algumas já não fazem sentido, mas isso faz parte do nosso percurso, não é? Mas nunca me escrevi. Por exemplo, eu tenho o exemplo, muitas vezes tu descreves comida que não é aquilo que nós conhecemos os japoneses, que é o sushi e assim, e que é muito importante para se perceber, muitas vezes. E que são coisas que, porque por isso simplesmente, apesar do contacto que nós temos com a cultura japonesa, não
Portanto, eles não comem só sushi, comem outros pratos e o João muitas vezes, por exemplo, quando é importante uma cena, descreve o que é e explica o que é e a origem, porque tem a ver com a cena. Portanto, com aquela cena, com a rotina, com as rotinas, que é uma coisa, que é uma coisa importante na escrita do Murakami, não é? Ele gosta de descrever bem certas rotinas e o fazer a comida ou preparar a bebida ou ter o cuidado de ir ver um jogo de beisebol, não é? De que ele também é fanático, essas coisas estão lá. Ele faz muitas referências às equipas, eu acho graça porque o meu filho é jornalista, trabalha em desporto, portanto eu gosto sempre de pôr, porque ele fala do boné do jogador que fez aquele lance, não sei o quê. Eu tenho muita preocupação que essas cenas saiam bem traduzidas, tenho um amigo especialista na matéria que me passa a vida a corrigir, como imaginam, não é? Porque eu e o beisebol tenho alguma dificuldade em perceber, mas as rotinas às vezes precisam de ser explicadas. Mais comentários? Nunca mais escurece nessa praia, parece que são 4 da tarde, agora já só está Alex, já foi ao mar, foi tomar banho. Dela, não era? Não tem Está mais. maravilhoso ainda. Com os pés, da próxima vez é assim, com os pés dentro d'água, isso é que eu gostava de ver. Está maravilhoso. Os pés dentro d'água. É original, sim senhora. E funciona bem mesmo. Ainda dá uma banhoca. Não, vai até às 9 da noite, não é? Quando já só ficam na praia as gaivotas. Eu acho muita graça essa parte, já só ficamos nós e as gaivotas. Sim, isto ainda está maravilhoso. Está mesmo muito bom. Não tem mais perguntas? Mas os rodapés são importantes, Maria João, são muito importantes. Porque o leitor tem que fazer o seu trabalho, mas se estiver ali no momento certo, dá um jeitão. Marta, hoje em dia passa menos, penso 2 vezes, sabe? Vale mesmo a pena dizer isto, e o próprio Rui é muito crítico e às vezes sugere-me algumas que eu acho que são, mas às vezes também corta e diz, não, esta não vale a pena, já está, não, ok, tudo bem, já temos assim um certo entrosamento e funciona muito bem. A mim já não vale a pena, mas o resto... Não, e até mesmo... Me futou! Exato, isso já não, mas o resto vale a pena. Já me lembro de uma vez uma nota que tu até tiveste a verificar com alguém que tinha a ver com armas e que não era propriamente nipónico, tiveste a verificar e coisas militares, portanto não é mesmo só relacionado com a cultura nipónica. Há coisas que ele utiliza e que vai buscar e pesquisa sobre e que depois têm de ser explicadas. Acho que é importante. Lembro-me de uma nota de rodapé que fiz, não me lembro se foi na Crónica do Pássaro de Corda, talvez. O Murakami estabeleceu uma relação de grande amizade não pessoal, porque eles só se encontraram uma ou 2 vezes, com o Carver e a mulher. O Murakami e a Yoko, que é a mulher dele, estiveram juntos na América e o Murakami convidou o Carver para vir a Tóquio e ficar em casa deles. Ele falava no romance de uma cama de grandes dimensões que ultrapassavam as camas normais, pronto, de vulgar de Linneu e tal. E então eu fiz essa nota de rodapé explicando que ele tinha mandado construir uma cama de um tamanho XL. O Carver era um homem muito grande, 1,90 m e tal, e poderoso. Portanto, ele mandou fazer de propósito uma cama para o Carver, só que o Carver morreu entretanto. Acabou por ir só a mulher e não o Raymond Carver, mas essa história para mim serviu-me para falar da relação que havia entre eles e que é este ponto, quer dizer, de um escritor gostar tanto do outro e começar a traduzi-lo e a corresponder-se com ele e criar-se ali uma cumplicidade tão grande que levou a que ele tivesse tido a ideia de se calhar não passaria pela cabeça de muita gente construir uma cama que ele nunca chegou a estrear. Tem qualquer coisa de tocante ao mesmo tempo, não é? E de estranho, mas eu fiz essa às vezes são essas notas de rodapé que me dizem, mas para quê que tu vais contar esta história?
Eu tinha só. Ai, eu estou cega. Tinha só uma pergunta relativamente aos certos dos pensamentos que são colocados em itálico ao longo do livro. Isso foi uma decisão da edição portuguesa ou é internacional? Ou já é assim? Porque eu achei interessante e que achei relevante, de facto, aqueles pensamentos ou aquelas coisas que não se dizem, que ficam guardadas, mas é ali que realmente às vezes está o sumo ou o segredo, ali alguma coisa que nos faz parar um bocadinho a leitura, respirar fundo e depois continuar. E eu gostei muito desses pedacinhos, a maioria deles, não é? Que estão em itálico, que são os pensamentos de algo que está-se num diálogo ou que está numa observação, não se revela, mas sente-se, guarda-se. Eu não sei se a pergunta é se isso é só da edição portuguesa ou se é. Existe essa demarcação no texto, nas outras edições. Existia, ok. Existe, há editoras que têm diferentes formas às vezes de fazer esse trabalho. Aspas ao itálico. Aspas ao itálico. Há uma distinção, sim, claramente. Há editoras que trabalham um pouco com itálicos. Os pensamentos são sempre no presente. Ou seja, a personagem pensa, não é? E é sempre no presente. Também há esse corte que é para vincar ainda mais, porque o pensamento está, o fio da meada está aqui a passar. Eu acho que a Ana tem ali uma bebê que gostaria de perguntar qualquer coisa, não é? Por que a minha mãe não me vai dar jantar e está aqui a falar do Murakami? Mas pronto. Antes de ouvir, mas já está aqui, já temos aqui algo. Eu tenho que tirar uma fotografia, que isto é fantástico isto. Vamos lá ver se eu consigo. Sim, as fotografias nunca ficam muito boas, por isso também não há risco. Mas é giro ter... Bem, este mundo em que vivemos fez com que tornou possível estas coisas, não é? Termos uma criança de um ano, se calhar não tem um ano ainda, pois não? Não, tem 4 meses. Ah, meu Deus, a assistir a um Zoom sobre Murakami. Não sei qual é o melhor livro para ela começar a ler Murakami. Sinceramente, fico muito na dúvida. Acho que o Kafka à beira-mar um pouco violento, não sei. Vamos lá ver. Talvez os contos. Que giro. Mais perguntas? Portanto, não resta-me agradecer a vossa participação e, olha, foi um prazer e espero que, pelo menos, possa ser um livro que dá o apetite para ler mais. Mais Murakami e não só os romances, eu acho que também os outros livros de contos dele também são muito felizes e vejam, investiguem na internet, aquela curta de que vos falei com a Kirsten Dunst, vê-se no YouTube e é uma história muito gira, um conto muito pequenino, mas que tem que ver com a fome de um jovem casal, não é? Aqui a fome é uma metáfora fabulosa, não é? Um casal que está há vários dias em casa, recém-casados, e que de repente descobrem que não têm nada para comer, não é? Que há as razões óbvias, não é? Dos casais viverem assim numa grande paixão. Eu recomendo sinceramente este conto, tanto os contos, que são 2 contos, não é? Ele escreveu um primeiro e depois quis completá-lo, acontece muito nisso, ele quer escrever, e depois os 2 contos foram adaptados e deram origem aos Assaltos à Padaria, que eu acho que tem muitos níveis de leitura, é muito interessante, é curtinho e a curta também se vê muito bem. E é um trabalho muito giro, sendo que eles na curta transformaram, passa publicidade, a padaria. Eles no conto original do Murakami, eles resolvem, à falta de outros recursos, assaltar uma padaria para comer pão, portanto também há fome. Os americanos, eu me atrevi quase a perguntar-vos em que é que eles transformaram a padaria, pois transformaram na hamburgueria, não é verdade? Portanto, mas tem cenas perfeitamente delirantes. Eu não vou contar mais, porque a minha tentação é sempre contar a história toda. Não vou cair nisso outra vez. Já me ralharam. Qual é o título da curta, Maria João? Os Assaltos à Padaria. É mesmo, se puser a Kirsten Dunst e puser o Cuarón,
O Cuarón é o Alfredo Cuarón e o Carlos Cuarón. Eu acho que é o Carlos Cuarón que é o realizador da curta que ela produz. E o outro ator também é um ator muito conhecido. Tem um humor, e aqui hoje sequer não falámos suficiente nisso, no humor do Murakami. O ritmo, para ele é uma coisa muito importante, tem que ver com o jazz e com a música, ritmo e humor. Ele chega mesmo a afirmar, uma entrevista que ele dá ao Jay Rubin, há muitos anos este livro também também já parece que fez a guerra, podia ser uma guerra qualquer, que se chama Haruki Murakami and the Music of Words, e a música das palavras. É uma grande entrevista de fundo que serve depois para fazer uma espécie de uma biografia do Murakami. E o Murakami aqui afirma precisamente que gosta de pressentir que as pessoas se vão desatar a rir à gargalhada ao ler aquela frase ou aqueles diálogos. Perguntas? Não? Então, como é que se chama a sua filha, Ana? Filho ou filho? Ana, como se chama a sua bebê? Helena, muito bem. Um nome clássico. Eu vou ser avó de uma Ema em setembro. Também é outro nome clássico. Então, pronto. Obrigada mais uma vez. Obrigada às duas também, foi muito interessante. Obrigada a nós. Muito bom mesmo, falaram menos, eu fico sempre com a sensação de que as coisas precisava ter mais água, mais nada, e se calhar pão ou hambúrguer, mas isso já fica para outras coisas. Mas vejam essa curta que acho que vão gostar muito. E os outros filmes também se podem ver, o Tony Takitani, e recomendo vivamente o Em Chamas. Mas preparem-se para 2 horas e meia de tensão. É violento. Mesmo. O Clube de Leitura interrompe agora em agosto, como sabem, mas depois em setembro está de volta com outro colega meu, com outras sugestões de leitura. Está bem? Contamos convosco. Obrigada. Obrigada. Próxima, boas férias, bom mar. Para quem ainda não foi. Boas férias. Corra tudo bem com a Helena também. Beijinho. Beijinhos. Obrigada. Obrigada.